Hoje eu vim falar de Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, que diz assim, né, o texto: compaixão de Jesus pelas multidões. Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. As multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vou ler agora uma anotação que eu fiz sobre esses versículos, né? Um instante. Diz assim: esse vídeo pode acabar sendo meio curto, porque talvez eu não fale muito, né? Seja bem direto, mas eu vou falar aqui a anotação, tentar explicar. Se tiver bem explicativo, eu vou falar aqui a anotação. Jesus Cristo teve compaixão das multidões, porque estavam como ovelhas sem pastor, e ensinou que há muitas pessoas precisando de Deus, como essas multidões, né, estavam precisando da palavra, né, de acolhimento, né, de consolo também, né, mas poucos dispostos a servir. Por isso, ele nos chama a orar para que Deus levante mais trabalhadores para a sua obra, né? Então, a ovelha sem pastor era meio que as pessoas abandonadas, né? Pessoas humildes, né? O próprio texto diz, né? Ovelha sem pastor, ou seja, ovelhas abandonadas, né? Humildes, provavelmente muito humildes, né? Querem saber, né? A Bíblia fala, né? O próprio Jesus fala, né, em oração, se não me engano, a Deus, né? Ele fala que o Senhor escondeu essa notícia dos sábios, mas revelou aos humildes, né, aos pobrezinhos. Então, acho que era meio que esses pobrezinhos que Jesus retrata, né? Que Jesus fala, né? Então, e também era mais gente humilde, né, que seguia Jesus, né? Era difícil, né? Você ver ricos, né? Só o caso mesmo de Zaqueu, o próprio Mateus também, né, que era cobrador de impostos. Mas a maioria era pobres, né? Era pobres, humildes. E Jesus teve compaixão, né, dessas multidões. E fala aqui, né? Vou ler até de novo aqui a anotação. Jesus Cristo teve compaixão das multidões, porque estavam como ovelhas sem pastor. E ensinou que há muitas pessoas precisando de Deus, mas poucos dispostos a servir. Por isso, ele nos chama a orar para que Deus levante mais trabalhadores para a sua obra. No final fala, né, que ele fala: chame o Senhor, vão e fale ao Senhor da colheita, vão e peçam ao Senhor da colheita mais trabalhadores, né? Ou seja, orem, né? Orar para mais pessoas, né? Para Deus levantar mais pessoas para a sua obra, né? Então, meio que isso que ensina esses versículos, né? São 4 versículos, né? 35 a 38, vai 3, acho que pode contar com 4. E ensina isso, né? Que muitas pessoas precisando de Deus, mas poucos dispostos a servir, né? A entregar essa palavra, esse evangelho, né? Então, acho que é meio que uma coragem um pedido de oração, né? Que Jesus fala: orem para que Deus levante mais trabalhadores para a sua obra, né? E até mesmo para servir, né? Para você servir mais, para você servir, né? Servir a Deus, pregando seu evangelho. Até para uma pessoa, né? Você falar de Jesus para uma pessoa já está servindo, né? Então,
Então, meio que isso que esses versículos chamam, né? Eu vou até ler aqui de novo a anotação, né? Que eu acho que a anotação tá bem resumida, né? Se não tiver, quem estiver assistindo aí, pode comentar aí nos comentários alguma dúvida que eu vou tentar responder com base bem bíblica. Vou só ler aqui de novo a anotação. Jesus Cristo teve compaixão das multidões, porque estavam como ovelhas sem pastor, e ensinou que há muitas pessoas precisando de Deus, mas poucas dispostas a servir. Por isso, ele nos chama a orar para que Deus levante mais trabalhadores para a sua obra. Então acho que meio que isso, né, que esses versículos retratam, acho que não tem muito o que eu explicar não, né? Ovelhas, essa parte que ovelhas sem pastor era meio que perdidos, né, abandonados, humildes, já até falei aqui, né? Então é meio que isso, né? Essas multidões, ele teve compaixão, né? Porque essas multidões estavam abandonadas, né? Talvez muito pobres, humildes e sem guia, né? Sem algum líder para liderá-las, né? Para guiá-las, para falar. E muitas precisando de Deus, né? Da palavra do Senhor, né? Até mesmo como consolo, né? Como acolho, porque a palavra é assim, né? A boa notícia. A Bíblia fala, né? A boa notícia do Evangelho, né? Ou seja, o Evangelho é uma boa notícia, né? Uma notícia boa que chega à pessoa, né? E, e e fala que eles estavam precisando, né? Estavam como ovelhas sem pastor, ou seja, estavam sem guias, né? E acho que é meio que isso, né? Que fala esses versículos. E é isso, né? Esse versículo acho que se vocês prestarem atenção aí na anotação, acho que dá para entender bem, né? Vou até ler mais uma última vez para encerrar o vídeo. Jesus Cristo teve compaixão das multidões, porque estavam como ovelhas sem pastor, e ensinou que há muitas pessoas precisando de Deus, mas poucos dispostos a servir. Por isso, ele nos chama a orar para que Deus levante mais trabalhadores para a sua obra. Então, meio que isso, né? A natação acho que já resumiu tudo, né? Então, falou. Até o próximo vídeo, talvez, se Deus permitir, né? Até.